certeza que quando Deus faz queimar no nosso coração, é porque Ele também quer falar com você. Eu quero que você abra sua Bíblia, deixa ela aberta, lá em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler todos juntos daqui a pouquinho, mas você já pode deixar sua Bíblia aberta, porque aí na hora que eu já estiver pregando, você não precisa abrir no momento que eu for ler. Amém? Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia diz assim: que Deus nos amou, sendo ainda nós pecadores. Perceba uma coisa, o amor de Deus por mim e por você, Ele não veio pela nossa perfeição. Ele não veio porque nós decidimos ser santos, e por isso Ele resolveu nos amar. O amor de Deus na nossa vida, Ele veio sobre nós, mesmo nós fazendo tudo errado, Ele já pagou um preço e nos amou primeiro. Está liberado para dar um glória a Deus, um aleluia, amém? Eu vou falar de novo, porque aí talvez você fale assim: lembrei, pode dar. Fala para essa pessoa perto assim: você pode dar um glória a Deus hoje. Deus te amou, mesmo você ainda sendo pecador. Isso é muito profundo, queridos. Eu quero trazer uma palavra hoje ao teu coração, para despertar em nós algo. Eu não quero pregar a hipergraça, ou um evangelho que não exija de nós um preço de comprometimento. Longe disso. Mas eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre um Deus que Ele não é apenas juiz, mas é um Deus que também é Pai. E quando nós conseguimos enxergar isso nele, muita coisa muda na nossa vida. Porque a religião, muitas vezes, faz nos enxergar Deus apenas como juiz. Muitos, por exemplo, por causa de um erro, de uma falha, ou algo que de repente você não conseguiu andar na linha 100% e você falhou porque você é homem, às vezes sobre nós traz um peso tão gigante, que parece que nunca mais vamos conseguir andar sobre a graça. E quando isso acontece com nós, é porque nós estamos enxergando Deus muito mais como um juiz do que como um pai. Eu quero ler, e eu quero que você medite, porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao teu coração hoje. Lucas capítulo 15, eu quero ler a partir do versículo 11, diz assim: e Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, um mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Mas então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava longe da casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o Senhor e Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo
e sandália nos seus pés. Também tragam e mate um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Olha só que coisa interessante nessa parábola, irmãos. A Bíblia diz que o filho, ele chegou para o pai e disse assim: pai, eu quero a minha parte nos bens. Quero a minha parte de tudo aquilo que eu tenho direito. E o pai, ele repartiu a herança. E esse filho mais moço, mesmo que pediu, depois de alguns dias ele chega no pai e fala assim: pai, eu estou pegando tudo que é meu e estou indo embora. Eu estou indo para bem longe. Eu não quero mais ficar aqui. E o pai faz o quê? Nada. O pai deixa aí. Porque uma coisa, Deus é conosco, Ele respeita o livre-arbítrio e a nossa decisão. Muitos de nós talvez faremos diferente. Não, filho, pelo amor de Deus, não vai. Não vai. Porque eu percebo que Deus quer uma coisa de nós. Que nós venhamos desejar estar ao lado dEle. Não estar com Ele por uma obrigação, mas realmente querer estar perto dEle. Então o pai, ele deixou o filho ir. E quando o filho foi para um país muito distante, esteve longe. Chegando lá, acabou todos os seus recursos. E quando ele ali trabalhando, ele teve vontade de comer a comida dos porcos, mas ninguém sequer o podia o servir. E é muito interessante uma coisa. O versículo 13, ele diz algo assim: poucos dias depois que ele ajuntou tudo, ele foi para bem longe, ele gastou tudo que tinha, desperdiçou tudo, e viveu uma vida cheia de pecado. Se tem uma coisa que realmente nos afasta de Deus, é viver uma vida cheia de pecado. A gente gastar o que nós temos de mais valor naquilo que não tem importância. Se tem uma coisa que nos impede de voar, se tem uma coisa que nos impede de viver o melhor de Deus, são as imperfeições, os pecados, as nossas fraquezas e a falta de santidade. Isso nos leva para longe de Deus. Isso faz a gente perder o brilho ou a essência que há em nós. Nós podemos perder tudo por causa dessas coisas. Porque gastamos, muitas vezes, a nossa vida em coisas que realmente não nos levam a lugar nenhum. O impressionante de tudo isso é que quando ele gasta tudo, ele perde tudo. O versículo 15, e aqui começa aonde eu quero ministrar a vocês. Diz assim: então ele procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, e este mandou para sua fazenda tratar dos porcos. Ali, com fome, tinha vontade de comer, e ninguém lhe dava nada. No 17 ele diz assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E ele fala algo que nasce essa mensagem no meu coração. Ele diz assim: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Ei, quantas vezes nós somos tentados a perder a visão que Deus é nosso Pai e nós somos filhos dele? Muitas vezes. Às vezes são por coisas pequenas e às vezes são por coisas que erramos mesmo, para valer, pisamos na bola. Talvez foi um relacionamento que você não viveu em santidade, ou coisas tão pequenas
podemos classificar assim na visão humana. Puxa, eu perdi a hora de orar, eu não orei hoje. Estou me sentindo mal porque eu não orei. Era para jejuar, eu quebrei o jejum. Olha, eu menti, eu errei. Eu fiz coisa que não devia. E automaticamente, quando a gente faz isso, um sentimento de culpa recai sobre o nosso coração. Uma acusação vem sobre a nossa mente. Nós sentimos logo um peso, parece que vindo sobre nós, e um sentimento que nós não somos dignos de ter a bênção ou a presença de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você. Mesmo se andarmos direito e fizermos tudo certo, somos dignos? Não. Porque só somos dignos e só merecemos algo pela graça. É pelo favor não merecido. Eu não merecia o que Jesus fez por mim, mas o amor dele, a graça dele superabundou sobre a minha vida que me torna digno. Não é o que eu faço que me torna digno. Mas nós temos o sentimento, quando fazemos algo de errado, que não somos dignos e não somos merecedores. É muito interessante isso, porque quando ele caiu em si, ele falou assim: eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou voltar para lá, só que eu vou voltar e vou falar para o meu pai: pai, eu não sou mais filho, não precisa me receber como filho, me recebe como um dos seus empregados. E se Deus está falando isso aqui hoje, é porque eu creio que tem muitas pessoas que chegaram aqui nessa noite, talvez se sentindo tão culpadas por erros ou por acontecimentos que você já vivenciou na sua vida, recentemente ou talvez num passado não muito distante. Que você falou assim: puxa, eu deveria ter sido diferente, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter tido outra postura, e isso talvez tenha pesado tanto na sua mente e no seu coração, que parece que você não consegue mais se sentir digno de estar na presença de Deus. Porque nós somos tentados a exatamente isso, a olhar para Deus muito mais como um juiz do que como um pai. A visão dele naquele momento de filho já não era mais. Ele falava assim: eu vou chegar lá, jamais que o meu pai vai me aceitar de novo como filho. Essa é a questão. Aconteceu algo tão interessante essa semana, porque eu já vim preparando essa palavra durante a semana, e parece que aconteceu algo para eu ter o sentimento e sentir a situação. A gente aprende muito quando a gente é pai. Eu não sei você, mas eu aprendo demais. Tem coisas que eu percebo no meu relacionamento com meu filho, como que Deus fala comigo muitas vezes. Ele não tinha feito umas atividades que eu tinha pedido para ele fazer, e eu fiquei bravo com ele, porque ele tinha que fazer, porque eu queria ensinar algo para ele. Que a vida é assim: se você faz e produz, você vai ter resultado. Se você não fizer, vai ficar coisas pendentes, você vai ficar procrastinando e nunca vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Esse era o meu recado para ele. E quando eu estava conversando com ele, corrigindo ele, falando sobre isso. Aí ele começou a chorar, ele foi para o quarto, ele começou a chorar. E aí depois ele veio: ai pai, eu achei que ele estava chorando porque eu tinha ficado bravo com ele, mas aí, na hora que ele chega perto de mim, ele falou assim: pai, você sabe por que eu estou chorando? Eu falei: por quê, Lipe? Ele falou assim: porque eu estou com medo que você não me aceite mais como filho, que você deixe de gostar de mim porque eu errei. Eu falei assim: filha, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Mas a minha correção não muda o que eu sinto por você. E muitas vezes é assim conosco. Deus, ele pode até te corrigir. Ele vai puxar a sua orelha.
Porque ele mesmo diz que ele corrige quem ele ama. Mas a correção dele não muda o que ele sente por você. Ele ama você. Ele ama você. Ele não ama o seu erro. Mas ele ama você. E isso é muito profundo. Porque ele sentiu aquilo. Porque ele achou que, pelo fato dele não ter feito a atividade, o meu amor por ele ia mudar. E é assim que muitas vezes a gente sente. E eu vou provar para você hoje que a visão de Deus é a mesma. Porque, observe uma coisa. A Bíblia diz assim que quando ele se deu conta, ele falou, eu vou voltar, tomei coragem, vou voltar, vou pedir para ser empregado, eu acho que pelo menos meu pai vai me deixar ser empregado. E quando ele toma a decisão de voltar, e ele olha o pai, ele olha a casa do pai, e ele começa a voltar, o pai o avista de longe, a Bíblia diz, e faz o quê? Correu e o abraçou. O que o pai fez? Correu e o abraçou. Ele pensou assim, eu vou chegar no pai e vou pedir perdão. Mas o pai viu ele de longe, correu e o abraçou. Diga bem forte, o que o pai fez? Correu e abraçou. Entenda algo, porque isso é muito poderoso. O pai não perdeu o amor por causa do erro. Nem esperou o pedido de perdão para correr na sua direção. Primeiro ele quis abraçar e beijar. Às vezes a gente é acostumado, sabe o quê? Cheguei na presença de Deus, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. A gente tem o costume, sabe qual que é a primeira coisa que a gente faz quando ora? Pedir perdão. A primeira coisa que a gente faz quando ora é pedir perdão. Porque a religião nos ensinou a ser assim. Mas você sabe o que Jesus ensina? No Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Primeiro, o pão. Depois, o perdão. Para Deus é assim, você senta na mesa, você tem comunhão e depois você acerta as contas. Só que nós somos acostumados a isso. Primeiro tem que pedir perdão, me sentir aceito para depois sentir a comunhão e sentir a presença. Mas para Deus Ele quer ver você muito mais perto dEle. Porque quando você está na mesa, sentado na mesa, você acerta as contas. O que o pai fez? Viu o filho? Ele saiu correndo. Ele saiu correndo, abraçou e beijou. O pai, ele não tomou uma posição assim. Estou aqui, pede perdão primeiro. Pediu perdão, se humilhou. Agora eu te aceito. Não. O pai, ele abraçou. Ele beijou. Ele recebeu. Nós precisamos entender que Deus, Ele é pai e Ele é juiz. Ele é as duas coisas. Só que muitas vezes a gente vê Ele muito mais como um juiz. A gente acha que porque qualquer erro a gente perdeu a vez, perdeu a chance. E não é assim, querido. Não é desse jeito. Deus, Ele quer resgatar no seu coração a visão de que você olhe para Ele como um pai. Olha que coisa preciosa. Algum pai tem coragem de tirar a comida de um filho porque o filho tirou nota ruim? Você tirou nota ruim, você não vai comer hoje. Temos essa coragem? Não. Sabe o que a gente pensa muitas vezes? Você sabe por que eu não sou abençoado? Porque eu errei. Você sabe por que Deus está deixando faltar as coisas para mim? Porque eu errei. Às vezes nós criamos coisas
e uma visão de Deus como juiz. Ele é juiz, mas antes ele é pai. Ele sim julga, mas ele é pai primeiro. A gente precisa aprender uma coisa. Ou você lê a Bíblia como um filho, ou você lê a Bíblia como um religioso. Ou você aprende a olhar para ele como um filho, quando você pegar a Bíblia e olhar com uma visão de filho, ou você vai olhar para a Bíblia como um religioso. Isso faz muita diferença sobre nós. Isso faz a diferença no nosso relacionamento com Deus. Se eu olhar para Deus como um religioso, muita coisa, eu vou perceber que eu não mereço, que eu não sou digno. Por quê? Porque eu vejo uma visão de uma forma religiosa, mas quando eu vejo como filho, tudo muda. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Entenda uma coisa, nós precisamos mudar a nossa visão. Nós precisamos entender que esse Deus, Ele é juiz, mas antes Ele é Pai. E eu quero olhar Ele como meu Pai. Porque quando nós, preste atenção nisso, quando a gente muda a nossa visão, quando nós mudamos a maneira de ver Deus, nós mudamos a maneira de ver como Ele age. Quando a gente entende que Deus é nosso Pai, nós começamos a prosperar. E eu não estou falando de prosperidade financeira, porque prosperidade em si não é ter dinheiro, porque prosperidade não é ser rico apenas. Não adianta você ter dinheiro e não ter paz, não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Prosperidade é o quê? Eu posso ver na vida desse filho, ele sentava na mesa com o pai, quer dizer, ele tinha comunhão, ele tinha a presença. Ele tinha direito a tudo que o pai tinha. Ele tinha privilégios de que outros não tinham. Então, quando eu olho para ele perto do pai, eu vejo alguém próspero. Quando eu olho para ele longe do pai, eu vejo alguém que não é próspero. E Deus, entenda uma coisa, Ele ama a prosperidade dos seus filhos, porque assim está escrito em Salmos. E quando eu enxergo isso, eu vejo algo precioso. Por quê? A Bíblia diz assim, queridos, quando ele abraça o filho, após abraçar o filho, após beijar o filho fala, pequei, me perdoa. Qual que é a atitude do pai? Traga as roupas de volta para ele. Ele não está com roupa de filho, traga as roupas para ele. Ponha um anel no dedo dele, calce os pés dele. Matem um bezerro e vamos festejar, porque ele estava morto e reviveu. Entenda uma coisa, quando eu volto para o Pai e vejo Ele como Pai, eu passo a provar de tudo aquilo que Ele tem para me dar. A prosperidade não era um pedido, Ele não pediu para ser próspero, mas era a vontade do Pai para o filho. Todo pai deseja ver bem um filho. Me aponte um pai, sã consciência, que deseja o mal para o seu filho. Me aponte um. Existe? Não existe. Prosperidade na vida do filho não é um pedido, é um desejo do pai. Eu quero isso. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Você vai tratar com o pai. Você vai se voltar para o pai. Essa palavra queimou tanto no meu coração, queridos. Num dia como hoje, especial de ceia. Você sabe que muitas vezes as pessoas, eu já vi muito isso. Pastor, eu estou errado. Estou andando errado. Eu não sou digno de tocar na ceia. Preste atenção. É lógico que precisamos sim consertar o que está errado. Devemos. É uma consciência cristã.
Mas muitas vezes, você sabe o que nos impede de tocar numa ceia? É a mentalidade religiosa. Ele disse assim: quem não ceia, quem não toca no meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Você sabe o que ele quer? Comunhão. Comunhão. Quando nós temos comunhão, quando nós estamos na mesa, nós acertamos as contas. Você sabe o que nos constrange mais a fazer o que é direito? É quando nós sentimos a presença dele. É quando nós estamos perto dele. Quando nós sentimos o calor dele, nos impulsiona a viver uma vida mais reta. Presta atenção, quando você tem força para parar de pecar? Quando você está perto ou quando você está longe de Deus? Quando que você tem uma vida reta? Quando você está perto ou longe de Deus? Mas você sabe o que a gente pensa? Eu preciso estar 100% para poder caminhar com Deus. Na hora que eu tiver 100% aí, isso nunca vai acontecer. Por isso que eu te disse que Ele não nos ama pela nossa perfeição, porque se dependesse disso a gente estava perdido. Mas o que a gente precisa é decidir ter comunhão. Quando você tem comunhão, você vai perceber que muita coisa vai mudar na sua vida. Você vai romper os limites de santidade. Ai, será que isso pode? Não pode? Não. Você já pode perceber, quando você está perto do Pai, você já sabe qual é a vontade dele para a sua vida. E você vai ter força para abrir mão e abandonar aquilo que muitas vezes não agrada o coração do Pai. Nós precisamos entender que nós precisamos sentar na mesa. Que nós precisamos estar na mesa. Que é na mesa que é lugar de ajuste de conta. Não é longe do Pai. Eu quero orar com você. Eu quero que você fique de pé. Ei, que momento especial é esse? O momento que nós chegamos diante da mesa, do corpo e do sangue do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você olhe para Ele agora. Olhe para Ele. Não como alguém que está longe de você por causa dos seus erros, mas como um pai que quer te estender a mão, te trazer para perto e falar: filho, teu lugar é aqui do meu lado. Teu lugar é sentado aqui na mesa, perto de mim. Abra tua boca, fale com Deus. Eu quero que você faça uma oração sincera do fundo do seu coração. Você e Deus nesse instante. Que você possa rasgar, depositar a tua vida no altar. Que você possa virar: Senhor, eu sei que não sou perfeito, mas eu sei que o seu amor por mim não depende da minha perfeição.